Nós vivemos num mundo ferido por muitas crises, por muitas batalhas e por muitas guerras. Há guerras entre as nações, há guerras institucionais, guerras entre partidos políticos, guerra dentro das igrejas, guerra dentro da família, guerra dentro do seu próprio coração. No programa de hoje nós vamos conversar sobre este importante assunto da reconciliação. Vamos falar como Deus reconciliou-nos consigo mesmo. Este é um assunto urgente, importante e inadiável. Eu convido você e sua família para conferir este programa conosco. Estou certo de que vai ser uma bênção para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Bem, querido amigo telespectador, é com muita alegria que temos aqui na nossa sessão de entrevista o professor doutor reverendo Antônio José do Nascimento Filho, que é doutor em missiologia e professor do Centro de Pós-Graduação André Jamp e também na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O reverendo Antônio José também é pastor da Igreja Presbiteriana do bairro de Pompeia, em São Paulo, e nós estamos aqui hoje, reverendo, para falar sobre conflitos. Mas conflitos que estão acontecendo em várias partes do mundo, e nós vamos evidenciar algumas áreas de conflitos aqui que nós queremos entender que esses conflitos, certo, são conflitos de ordem étnica ou de ordem religiosa. E nós estamos vivenciando aí judeus e palestinos, Estados Unidos contra muçulmanos. E eu queria saber que se esses atuais conflitos têm a sua motivação étnica ou religiosa. Depende da análise de cada conflito. Se os conflitos se regionalizam na região da Palestina, se nós estivermos pensando no conflito árabe-israelense, é um conflito mais religioso do que étnico, propriamente dito. Né? Porque temos que nos remontar aos princípios, à gênese de tudo isso. Né? Esse conflito já vem de muito tempo. Aquela região da Palestina, os judeus estiveram ali até o ano 79 da era cristã, quando o imperador Domiciano Tito, o imperador Tito era general, filho de Domiciano, invadiu a Palestina com mais de 1 milhão de soldados romanos. O país deixou de existir e, naquele contexto, a população de Israel deixa de existir naquela região e, com o tempo, a população árabe emigra para aquela região. Quando surge o islamismo, no dia 16 de julho do ano 622, que é a data inicial, o marco inicial do islamismo, o islamismo tem como marco, e uma das características do Islã, é a jihad, a guerra santa. E aquela região, portanto, é tomada pela presença islâmica. Faz parte da cultura islâmica e das próprias leis do islamismo, nas 114 suratas, que fazem parte do Alcorão, várias delas incitam a violência e apresenta os judeus e cristãos como seus inimigos. Mas será que existe esperança para a cessação desses conflitos ali entre árabes e judeus? Não creio que haja uma esperança em termos humanos. Por exemplo, a ONU nasceu no dia 24 de outubro de 1945, em São Francisco, na Califórnia. E a partir daquela data, quando surgiu a Organização das Nações Unidas, ela consubstanciava os anseios de paz duradoura para o mundo. Mas logo que surgiu a ONU, no ano de 1950, surge o conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Houve outros conflitos regionais em outros continentes e que a ONU tentou intervir, mas não trouxe paz. Na década de 80 nós vimos a ruptura e a capitulação da Iugoslávia em 4 países, Bósnia, Croácia, Montenegro e a própria Iugoslávia. Depois nós vimos o conflito entre os Tutos e os Hutus, as etnias que fazem parte do Zaire, que voltou agora a ser chamado República do Congo, o nome que foi dado ao país até 1960, quando pertencia à França. Então, quando pertencia à Bélgica. Portanto, o que nós podemos perceber é que esses conflitos, mesmo a intervenção da Organização das Nações Unidas, não tem trazido paz. Porque cremos, como cristãos, que não pode haver uma paz duradoura sem o príncipe da paz. O que é que isso afeta a realidade dos brasileiros e o que é que eu tenho a ver com isso? Pode estar o nosso amigo telespectador se perguntando, como eu pergunto agora. É uma pergunta assaz oportuna, porque, na verdade,
Se nós olharmos, atentarmos bem, tudo que acontece em Jerusalém serve de reverberação e caixa de ressonância para o mundo todo. E uma das razões se faz sentir é que Jerusalém é o centro de confluência de 3 grandes religiões mundiais: cristianismo, judaísmo e islamismo. Para os judeus é a cidade santa, para os cristãos também. E a própria cultura islâmica crê que é de Jerusalém que aconteceu a subida de Maomé para o paraíso. Ou seja, tudo quanto acontece ali tem uma profunda ressonância para o mundo contemporâneo, especialmente pela questão religiosa. Há também a questão política. O cenário político tem tido uma influência muito grande dos conflitos árabe-israelenses. O mundo árabe teve na verdade, uma grande relevância a partir da descoberta do petróleo. Então, o mundo árabe tem influenciado o mundo. Os judeus também. Por exemplo, a Bolsa de Wall Street, grande parte dos investimentos, a maior parte do investimento das bolsas de Wall Street é comandada por judeus, pelo poder econômico dos judeus. Então, na verdade, tudo quanto acontece no Oriente tem uma profunda influência e reverberação no mundo ocidental. Nós teríamos ainda muito tempo para discutir realmente essa matéria aqui, que é vasta. Nós vamos voltar com essa matéria em outra oportunidade, mas queria que o senhor encerrasse essa nossa entrevista deixando uma mensagem ao amigo telespectador, e essa é uma mensagem evangelística, mostrando que é possível haver uma reconciliação, que não é essa reconciliação puramente de ordem religiosa. Gostaria de assentir, nesse momento, anuir com o texto da Bíblia Sagrada, nas palavras do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. O apóstolo São Paulo diz que para Deus não há judeu, nem grego, nem escravo, nem cita, nem nobre ou plebeu, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Só Cristo pode ser fator de unidade e paz para o mundo contemporâneo. Só Jesus pode trazer a verdadeira paz, a duradoura paz, a perene paz que o mundo tanto anela e deseja. Muito obrigado, reverendo Antônio José. E nós vamos a esta mensagem musical e logo após nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e hoje com o tema
vivemos num mundo onde os relacionamentos estão partidos e quebrados. As brigas, as guerras, as contendas estão presentes entre as nações, dentro das instituições, dentro das igrejas e até mesmo dentro das famílias. Vivemos um tempo em que as pessoas não se entendem, onde é mais fácil declarar guerra do que abraçar, do que reconciliar-se, do que manifestar amor. Estamos vivendo num mundo onde a guerra está presente entre judeus e palestinos, entre católicos e protestantes lá na Irlanda. Nós estamos vivendo num mundo onde americanos e muçulmanos estão entrando em verdadeiras batalhas. Nós estamos vivendo num mundo onde a família está se tornando um pé de guerra, onde há brigas e contendas entre denominações, onde até mesmo dentro das igrejas se vê presente a questão das disputas, das querelas e das contendas. Na verdade, o pecado, ele entrou no mundo e trouxe desagregação, trouxe divisão, levantou muralhas, não construiu pontes. E o pecado dividiu e separou o homem de Deus, do seu próximo, de si mesmo e da própria natureza. O pecado rompeu a comunhão do homem com Deus, rompeu a comunhão do homem com o seu semelhante, rompeu a comunhão do homem internamente e também rompeu a ligação do homem com o seu habitat. Neste mundo tão ferido, tão doente, tão machucado por tantas divisões, fissuras e abismos que foram abertos, é imperativo tratar da questão da reconciliação. O homem precisa ser reconciliado com Deus. O homem se afastou de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva a erguer muralhas na nossa relação com Deus. E eu quero então hoje falar para você sobre este importante e urgente assunto da reconciliação. Em primeiro lugar, quem é o autor da reconciliação? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18, ele diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus é o autor da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Deus não precisou ser reconciliado. Nós pecamos, nós nos rebelamos, nós nos afastamos de Deus. Deus nunca desistiu de nós, nem desistiu de nos amar, de nos buscar e de nos atrair para si. Aqui estamos vendo que o próprio Deus toma a iniciativa de nos buscar, de nos encontrar e de nos reconciliar consigo mesmo. É maravilhoso saber que tudo provém de Deus. A sua salvação não é obra que você mesmo possa realizar. A salvação não é um caminho que nós construímos com as nossas próprias mãos. Todas as religiões do mundo são a tentativa do homem em buscar a Deus e abrir caminhos para Deus. O cristianismo difere das demais religiões porque não é o caminho que o homem abre para Deus, mas é o caminho que Deus abriu para o homem. Não é um caminho construído da terra para o céu, mas o caminho construído do céu para a terra. Na verdade, a Bíblia nos informa que só há um caminho para Deus, só há uma porta para o céu. O caminho é Jesus, a porta é Jesus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Segundo lugar, você vai notar quem é o agente desta reconciliação.
O apóstolo Paulo prossegue neste texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, dizendo assim: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Note você que quando Deus estava criando o universo, Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, separe a parte seca dos mares, e assim a terra se fez. Quando Deus, entretanto, tomou a decisão de reconciliar você com Deus, com Ele mesmo, Deus não apenas pronunciou uma palavra de reconciliação. Foi necessário que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, viesse ao mundo, esvaziasse-se da sua glória, despojasse-se da sua majestade e fizesse carne e habitasse entre nós. E desta maneira Jesus Cristo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E ele foi à cruz, sofrendo a penalidade da lei, sofrendo o castigo da lei, tomando sobre si o meu e o seu pecado, para que desta maneira, por meio da sua morte e do derramamento do seu sangue, ele pudesse nos reconciliar com Deus. Nenhuma religião pode reconciliar você com Deus. Nada que você porventura venha a fazer, obras, caridade, dar esmolas, ser uma pessoa zelosa da sua religião, ser sincero na prática da sua crença, pode levar você até Deus. Ninguém é salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua moralidade ou pela sua religiosidade. Deus nos reconcilia consigo por meio de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Só Jesus é o caminho para Deus. Só Jesus é a porta do céu. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Você pode tentar em vão buscar a salvação por meio dos santos, por meio de Pedro, por meio de Maria, por meio de outros caminhos ou atalhos. Só há um caminho, só há uma porta, só há um mediador. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus estava reconciliando o mundo consigo por meio de Jesus. Agora preste atenção. Qual é o meio, qual é a base, qual é a forma de Deus realizar esta reconciliação? Preste atenção. A Bíblia diz que Deus não imputou aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. A pergunta é, se Deus não pôs o seu pecado na sua conta, pôs na conta de quem? Preste atenção nisso. Deus é justo. E Deus não pode simplesmente fazer vistas grossas ao seu pecado. Deus não pode passar por cima do seu pecado, fazendo de conta que ele não exista ou que ele não existisse. Deus é justo e precisa punir o pecado. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, e você e eu somos culpados, porque somos pecadores. Nós temos uma dívida impagável com Deus. De que maneira então Deus nos justificou? De que maneira Deus nos reconciliou? Preste bem atenção. A Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe como é que Deus reconciliou você com ele? Preste atenção aqui. Deus não pôs o seu pecado na sua conta. Deus colocou o seu pecado sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todas as nossas mazelas, todos os nossos desencantos, todas as nossas transgressões, todos os nossos vícios, todas as nossas misérias existenciais, toda a sujeira do nosso pecado, toda a maldade do nosso coração, toda a impureza da nossa alma, toda a vaidade da nossa vida, toda a mentira dos nossos lábios, toda a idolatria do nosso ser,
tudo isso foi lançado sobre Jesus. Quando o nosso pecado foi lançado sobre o Filho de Deus, não havia beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Naquele momento, Jesus Cristo levou sobre si, no madeiro, no seu corpo, o meu e o seu pecado. Este foi um momento dramático. Este foi um momento amargo. Este momento foi tão doloroso que o sol escondeu o seu rosto. Houve trevas ao meio-dia. Naquele momento, nem mesmo Deus pôde socorrer o seu filho. E Jesus, no topo do Calvário, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus desamparou o seu próprio filho para amparar você, para perdoar você, para que você pudesse ser resgatado da morte, da condenação, do pecado e do inferno. Deus não colocou o seu pecado na sua conta, colocou na conta de Jesus. E por esse pecado Jesus verteu o seu sangue. Por este pecado Jesus morreu. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foi a traição de Judas que levou Jesus à morte. Não foi a negação de Pedro que levou Jesus à morte. Não foi a sentença de Pilatos que levou Jesus à morte. O que levou Jesus à morte foi o seu pecado, foi o meu pecado, foi o nosso pecado. O nosso pecado levou Jesus à morte. Ele morreu pelo nosso pecado, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Mas eu tenho uma outra notícia maravilhosa para lhe dar. Esta mensagem agora é oferecida aos homens. É oferecida a você. Não importa quem seja você. Talvez você esteja numa prisão. Talvez você esteja no fundo do poço. Talvez você já tenha batido em todas as portas e buscado todas as alternativas. E cada vez mais a sua alma está seca e o seu coração vazio. Quem sabe você está desiludido. Quem sabe você já pensou em tirar a sua própria vida. Quem sabe você pensa que para você não tem mais esperança. E eu quero lhe dizer que Deus te ama. Deus não abre mão da sua vida. Deus se importa com você. E Deus me constitui agora embaixador dele, para rogar a você, em nome de Jesus, reconcilie-se com Deus. Volte-se para Deus. Há esperança para a sua vida. Deus quer você para Ele. Ele mostrou o seu amor por você, dando o seu filho, seu único filho, para que você se arrependa, para que você creia, para que você se volte para Deus. E eu quero lhe dizer que quando você se voltar para Deus, haverá júbilo no céu. A Bíblia diz que é uma festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus se alegra com isso, porque Deus te ama. E Deus quer atrair você com cordas de amor. Deus quer dar a você a alegria da vida eterna. Deus quer cancelar a sua dívida. Deus quer perdoar o seu pecado. Deus quer entrar no seu coração. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer fazer de você um novo ser, dando a você uma nova mente, um novo coração e uma nova vida. Mas eu quero concluir essa palavra para lhe dar dois alertas, dois solenes alertas. O primeiro alerta que está nesse texto está dizendo o seguinte: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Você pode ouvir esta mensagem e dar as costas, e ir embora, e fechar o seu coração, e rechaçar o amor de Deus, e dizer: eu não quero saber de Deus, eu não quero saber do amor de Deus, eu não quero me reconciliar com Deus, eu quero viver o meu pecado, eu quero beber das fontes que o mundo me oferece. Você pode voltar as suas costas para Deus. E desta maneira você estará recebendo a graça de Deus em vão. Este é um grande risco para a sua vida. Mas há um segundo grande perigo. E está escrito aqui: eu te ouvi no tempo da tua oportunidade e te socorri no dia da tua salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Meu amigo, hoje é o dia, não é amanhã. Amanhã pode não existir para você. Eu não sei se você vai estar vivo daqui a 5 minutos. Agora é o tempo de você reconciliar-se com Deus.
Volte para Deus enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto você o pode achar. Aproxime-se de Deus enquanto a porta da graça está aberta. Hoje é a hora, agora é o tempo de você ser reconciliado com Deus. Não perca mais tempo. Corra para os braços de Deus. Reconcilie-se com Deus. Não deixe para depois esta mais importante decisão da sua vida, porque hoje, agora mesmo, é o tempo de você se curvar, de você se arrepender, de você abrir o seu coração, de você se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero de toda a minha alma, e eu rogo a você como embaixador de Deus, reconcilie-se com Deus e receba de graça o presente da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te abra o coração para você crer e receber este presente da vida eterna. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos chegando ao final do nosso programa Verdade e Vida. A nossa oração, o nosso desejo sincero nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus possa ter falado profundamente ao seu coração, tocado o seu coração, e que você possa, a partir de hoje, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe.